estamos hoje com o professor Reim Leonard Bowles, ele que é o autor do maior best-seller da literatura princesina, o Jacu Rabudo. Professor, muito bom dia. Como é que está aí o Jacu Rabudo? O Jacu Rabudo está bem ainda, vende bem, tem assim bastante interesse ainda. E o que gerou todo esse interesse? Foi a própria linguagem, porque talvez se você não conhece o Jacu Rabudo, é um livro que trata da linguagem coloquial aqui da cidade de Ponta Grossa e também de algumas outras cidades da região, né? Até alguns termos do próprio estado do Paraná. E essa identificação da população com os termos utilizados no livro, com essa linguagem coloquial, que é a base do sucesso do Jacu Rabudo? Com certeza é isso mesmo. É aquela coisa de você ler e se identificar. Você pode não usar tal expressão, mas um parente usa, ou isso te lembra de alguém de uma outra geração, expressões, palavras que usavam. Então é aquela coisa de pensando, não, isso aqui sou eu, é minha identidade. Então nesse sentido também que eu recebo assim, para lhe dar um exemplo, ontem ainda estava no supermercado. E interessante, encontrei um amigo, ele estava descendo e eu subindo pela escada rolante. Ele disse, não esqueça, tem uma expressão aqui que se usava muito antigamente. É xiscuieves na peroba. Eu digo, mas o que é isso? Não, já ouvi essa expressão. É para dizer que está tudo bem, tudo bom, tudo certo, que deu tudo certo. Quer dizer, que está no tipo. Então as pessoas contribuem, daí eu vou pesquisar, claro. Certo. Tudo isso você tem que pesquisar com pessoas, internet, dicionários. Mas então tem esse interesse. Ou então, de repente, eu estou numa cidade assim, absorto em pensamentos, de repente encosta um cara do meu lado, nem percebe, ô Jacu. Quer dizer, eu gosto disso, né, da informalidade, dessa atitude assim de, sei lá, de amizade, né, de companheirismo, de participação. E de tantas expressões dessa linguagem aqui da cidade de Ponta Grossa e da região, por que o título Jacu Rabudo? O Jacu Rabudo é mais ou menos o seguinte, é você criar, se você vende um produto, você prepara um produto, o produto tem que ser bom, então o conteúdo tem que ser bom, visualmente tem que ser interessante e também você tem que arrumar um título que chame a atenção. Certo. Então Jacu Rabudo, sem dúvida, chama atenção. Tanto o pássaro, a arte, e o Jacu Rabudo também, e ele se reporta a uma expressão que é usada na região, não só na região, essa expressão ela tem uma amplitude assim mais do sul do Brasil, se meter a Jacu Rabudo, né? Eu pensei, alguma coisa eu tenho que pegar que cria um certo impacto. Certo. Eu escrevi um outro livro há alguns anos, e o título, nem vou dizer o título, mas o título ficou assim pesado. Daí com isso eu aprendi, não, espera um pouco, você tem que fazer uma coisa leve, que chame a atenção, que crie um certo impacto e que seja, quem sabe, até engraçada. Certo. Porque essa expressão, Jacu Rabudo e tantas outras que tem no livro, traduzem muito bem essa linguagem coloquial que você sempre pesquisou aqui em Ponta Grossa, sempre na universidade e tudo mais, houve uma pesquisa muito forte sobre essa linguagem, muito antes do Jacu Rabudo, professor. Sim, eu pessoalmente trabalho na área da linguagem coloquial, mais especificamente de metáforas convencionais, metáforas do dia a dia. Principalmente nessa área assim, coloquial, informal, eu trabalho há muito tempo, né, com expressões, inclusive o meu trabalho de doutorado é nessa linha, comparando expressões do português e do inglês. Então eu já tenho eu tenho um histórico com palavrinhas e com expressões. Eu sou muito atento a isso, né? E de onde é que surgem essas expressões, professor? De onde é que vem isso? Por exemplo, tem uma história muito curiosa da palavra curu. Olha, é a tal coisa. Alguém usa ou cria uma expressão em determinado momento e aqui, de alguma forma, pela psicologia popular, sei lá, acaba pegando. Certo. Quer dizer, as pessoas, puxa, mas que interessante, eu passo. Às vezes é até automático, a pessoa passa a usar. Né? No caso do curu, que era uma pessoa, né, que emprestava dinheiro e coisa e tal. Era um francês que morava em Ponta Grossa, é isso? Isso. Eu vou te dar mais um exemplo. Grande parte dessas expressões vem do meio rural. Então imagine que em algum momento, por exemplo, alguém criou a seguinte frase:
o cara estava querendo escapar e coisa e tal, mas ele merecia uma punição ou um castigo. Peguemos ele pelo grosso do rabo. Se reporta ao tatu. Certo. Poxa, mas na hora que alguém criou essa metáfora, as pessoas passaram a usar, ela se tornou convencional. Então, a origem de expressões é assim, uma coisa muito de momento, de criatividade. Agora demos com os porcos no mato. Puxa, isso aí tem a ver com a atividade rural antiga, né? Certo. Alguém criou e passou a ser difundido e usado. Ou então outro ainda no meio rural, ele trabalhou o dia inteiro, quando foi 6 horas, deitou com os arreios. Imagine um cavalo deitando com os arreios. Isso é muito rico. Certo. Né? E está se perdendo um pouco também, porque as práticas no meio rural estão se uniformizando. E hoje é tudo maquinário, né? Já não tem aquela coisa mais rústica ou primitiva, que era a fonte de tantas metáforas, né? E essas comparações, essas metáforas que deu origem, né, que deram origem à linguagem coloquial, isso tudo, o senhor acabou de dizer que acaba se perdendo um pouco porque mistura-se muito o campo, a cidade, muitos vêm estudar na cidade, acabam voltando para o campo com uma outra linguagem e acaba justamente se perdendo. Está atrelado às práticas, né? As práticas. Então, se você pegar uma outra expressão, por exemplo, de um problema muito grande, os antigos diziam agora não tem sabugo que tape. Eu não vou explicar isso aí, mas tem a ver com sangrar o porco e coisa e tal. E hoje em dia é tudo automatizado, é tudo... E tem que ser. Certo. E, então, nesse sentido, eu acho que novas metáforas vão surgir, sem dúvida, porque nossa capacidade do ser humano de criar metáforas é muito grande. Só que essas coisas assim tão peculiares, que têm a ver com as práticas rurais, e tão específicas, e tão primitivas, sim, elas se perdem. Elas se perdem. E essa linguagem coloquial, professor, ela tem, sendo metáforas, muita coisa visual, né? Então, deitar os arreios, não há sabugo que tapa, isso é uma coisa que justamente vem da lida no campo, mas tem também uma imagem nessas palavras. Essas expressões são visuais, elas são praticamente físicas. Então, você trouxe um assunto interessantíssimo, que é o seguinte: como é que funciona esse tipo de coisa? Eu estou com um problema bastante complexo. Se eu for descrever para você esse problema com a linguagem literal, eu não vou conseguir. Então, as metáforas servem para isso, elas captam toda uma situação e têm a capacidade de síntese, né? Como lhe falei, agora... estamos com os burros no mato ou qualquer coisa assim. O que mais? Eu estava meio mal na vida, assim, meio mal resolvido, mas agora eu casei e assentei os arreios. Poxa, né? Então, acertei a cangalha. Então, é físico. Certo. E tem a capacidade de síntese. Sem metáforas, essas metáforas convencionais, sejam essas ou outras, a comunicação, ela fica prejudicada. Se você tiver que usar só linguagem literal para falar das coisas, é muito difícil. E isso é uma coisa típica do Brasil, isso é uma coisa que existe em outros países, é uma coisa mais regional, porque nós no Brasil temos vários idiomas, vamos assim dizer, né, professor? Porque os sotaques, essas linguagens, as palavras, variam demais das muitas regiões e até dos próprios estados. Sim. O que se fala no Rio Grande é diferente daqui e tudo mais. Sim, mas a linguagem coloquial, ela é universal, ela é próprio da linguagem do ser humano. Claro, respeitadas características regionais, mas muito tem a ver, grande parte tem a ver, com as práticas que as pessoas desenvolvem, com a natureza. Como é que é a natureza? Pode ser pássaros, pode ser animais. Por exemplo, a mulher dele é uma tiriva. Tem a tiriva aqui, que é um pássaro que faz muito barulho. Então, tudo isso está vinculado ao meio ambiente e às práticas, né? Em outros países, claro, criam suas próprias metáforas, mas cria-se muito. Bom, a gente volta daqui a pouquinho conversando um pouco mais com o professor Leonardo Bols aqui no Cidade Entrevista.
Estamos retornando com o Cidade Entrevista, estamos conversando com o professor Reim Leonard Bous, ele que é o autor do livro Jacu Rabudo, um dos maiores sucessos literários aqui das terras princesinas e também de várias outras cidades do Paraná, onde o livro está sendo muito bem aceito e principalmente muito lido. Inclusive, professor, já aconteceram adaptações para esquetes na televisão, no YouTube e tudo mais. O pessoal anda trabalhando bastante essa linguagem que o senhor trouxe no Jacu Rabudo. Isso é interessantíssimo. Tem saído uns vídeos, né, na internet, até do Barãozinho, Isso, que ele chama de Ponta Grossês, e ele, umas montagens muito interessantes. E tudo isso ajudou também a divulgar o livro. A divulgar o livro, então ficou... são muito acessados, então tornou bem interessante. E essa identificação, inclusive porque a própria linguagem do livro é muito teatral, pode ser encenada facilmente, porque são diálogos curtos, né, objetivos, extremamente diretos, e como é a própria linguagem coloquial? Sim, são pequenas conversas. Certo. Conversas curtas, informais, a partir de algumas situações. Então, a pessoa fica proseandinho, né? Fica proseandinho, então... E esse proseandinho e tantas outras expressões, quanto tempo o senhor levou para pesquisar tudo isso, professor? Eu levei anos, porque é uma coisa de muita responsabilidade. O efeito pode ser, você lê, você pode abrir em qualquer página, é interessante, tem uma parte, assim, digamos, até de humor, mas o trabalho em si, ele é muito... tem que ser feito com muita seriedade, porque eu não posso colocar qualquer expressão. Claro. Então, qualquer palavra ou expressão eu tenho que pesquisar. Para no final, com pessoas inclusive, tem pessoas que eu consulto. Não, eu vou poder colocar no livro, porque essa expressão, essa palavra tem tudo para ser regional. Então daí é que a palavra ou a expressão é validada e daí que a gente coloca. Mas eu levei... Claro que não foi um trabalho só, eu fazia outras coisas também, mas o processo levou 4, 5 anos, né? Pois é, porque a gente vê muitas expressões aqui, de onde é que surgem, né? Como é que as pessoas falam, o senhor já ouviu falar, escutou em algum lugar, vai anotando. É esse o processo de criação literária? Sim, eu vou anotando, mas incomodei muita gente também. e em qualquer situação, eu sempre tenho até hoje, um lápis, uma caneta e um papelzinho, tomo nota. Então, tem, por exemplo, na feira aconteceu de eu fazer compras na feira, e daí pedi para o menino, quanto é que deu? Ele deu 16 real. Rapaz, está querendo me passar o golpe do xaxixa? Aí me voltou, de uma maneira espontânea, uma expressão que eu ouvia quando era menino. Quando se faz um pequeno delito, assim, dá o golpe do xaxixa. Então, essas coisas, você vai, capta aqui, capta lá. Pois é, porque até o senhor abordou esse tema, né, o xaxicho, a própria vina, né, que é uma coisa muito daqui, originária dos alemães, do Wienerwurst e tudo mais. Então, isso tudo faz com que haja essa linguagem, cada vez ela acabe crescendo. Né, ganhando novos termos e voltando muitas vezes isso. Né? E é interessante porque os jovens também têm interesse grande no Jacu Rabudo, tanto que é a terceira edição, né, professor? Quantos livros já? Terceira edição. Então, foi uma edição, o livro foi lançado no final de 2009, foram 1.000, foram vendidos, segunda edição foi feita, no final de 2012 foi feita a terceira edição, mais 1.000. Então, isso significa o quê? Que já estamos chegando perto de 3.000 livros vendidos, mas alguns meses serão 3.000 livros. Que então, é um recorde aqui. Né? Porque o brasileiro, infelizmente, tem pouco hábito da leitura. Né? Falando em leitura, professor, o senhor também dirige uma editora Toda a Palavra. Sim. Que tem também editados livros técnicos, editados livros, né, como nós temos aqui, o próprio Jacu Rabudo, que a gente já mostrou, e vários outros aqui que o professor trouxe também. Né? Nós trabalhamos já faz alguns anos, essa editora existe 5, 6 anos. Como eu trabalhei muito tempo na universidade também como editor, e quando me aposentei, por circunstâncias, eu acabei continuando. Então, o nosso forte são livros técnicos. São livros técnicos, são livros acadêmicos, né? Sim, pesquisa em ciências sociais.
Neoambiente, Crise e Cidadania. Nós temos também ali o Eletromagnetismo, que já está na nossa estante, e nós vamos colocando na nossa estante aqui do Cidade Entrevista livros de autores e editoras aqui da cidade de Ponta Grossa, e da região dos Campos Gerais e toda a região da abrangência da TV Guará. Se você escreve, se você tem seu livro editado, mande para cá, a gente divulga com o maior prazer, porque a literatura sempre é muito interessante. Nós sempre defendemos muito a educação, a cultura como pilares do desenvolvimento de uma sociedade. E tem também livros... Livros assim, poemas, crônica, narrativa, até esses são 3 aqui. Esse livro não foi lançado ainda. Gestação. De Mário Sérgio de Mello, Gestação Cosmopolita. Eu vou deixar com você. Opa, muito obrigado. Tem esse aqui, Crônica sobre Ponta Grossa, PG, de A a Z, do jornalista Benhur de Menezes. Esse livro aqui também foi um livro, está sendo ainda, né? Porque o livro já está à venda, muito bem comentado, PG de A a Z, tem muita coisa também própria aqui da cidade de Ponta Grossa, mas muitas vezes o que acontece aqui também serve para todas as outras cidades aqui que nos assistem pela TV Guará. E mais um livro, assim, de histórias, de contos. Inerte por opção e outras histórias. Do Glauco Delinski. Do Glauco Delinski. Também mais um livro da editora Toda a Palavra. Como é que é ter uma editora aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais? Os autores existem, a qualidade literária é boa? Sim, é desafiador. É desafiador, que não é um mercado assim... Ele é um mercado bastante ingrato, ainda mais quando você trabalha com livros acadêmicos. Mas cada livro que sai dá uma satisfação assim, bem grande. A gente é procurado, muitas vezes a pessoa não tem a mínima noção, então eu oriento, nem que não seja para publicar com a gente, eu procuro ajudar, orientar. Então está preenchendo a minha aposentadoria de maneira muito plena. Eu me sinto muito satisfeito com isso. De estar levando e projetando a cultura. Eu acho isso fundamental, professor. Sim. E tem uma outra coisa também. Os livros, principalmente os livros acadêmicos, se você pegar aquele livro lá, Eletromagnetismo... Certo. Na verdade são 3. Cada livro pesa 2 quilos quase. Eletromagnetismo 1, 2, 3. Vende para o Brasil inteiro, pelo PagSeguro, por exemplo. Certo. É vendido pela Livraria da Física em São Paulo. Vende pelo PagSeguro. Não vende tanto assim, mas por exemplo, ontem abri, quem cuida disso é meu sócio, mas eu abri lá o PagSeguro pelo site, vendeu a coleção, Eletromagnetismo 1, 2, 3, para Manaus, uma coleção. Então, vende para diversos lugares do país, assim. É uma coisa assim que dá muita satisfação para a gente. Eu imagino que sim, porque para o autor aquilo é quase como o nascer de um filho, né? Sim, e a editora poder proporcionar isso, sem dúvida nenhuma, é uma satisfação enorme. O processo todo é muito interessante para a gente. Não é fácil, não, de maneira alguma. Mas cada livro que sai a gente fica satisfeito. E o trabalho que a gente faz, a gente procura fazer assim bem profissional também. Uma revisão boa, um projeto gráfico, uma capa assim feita com um conselho editorial para ver o que se publica? Não, os livros acadêmicos têm um conselho editorial, né? Certo. Eu recebo um texto, dou uma primeira olhada, mas normalmente eu passo para alguém da área. Dê uma olhada para mim, vê o que você acha, se pode ser publicado. E assim, outra coisa, o livro acadêmico, como eu lhe falei, o mercado é meio ingrato. Então, normalmente, quando tem uma pessoa, um grupo de pessoas que quer publicar um livro acadêmico, os custos, impressão, revisão, tem que correr por parte, não existe glamour nisso aí. Tem que correr por parte da pessoa ou do grupo interessado. Certo. A gente fica com uma cota, coloca no site, vende e coloca à disposição. Então é mais ou menos assim que funciona. Pois é, e é um trabalho muito interessante do professor Bous, não apenas como escritor do Jacu Rabudo, mas também como diretor da editora Toda a Palavra, que tem uma publicação muito boa aqui na cidade de Ponta Grossa. Professor, muito obrigado pela sua presença. A gente teria muito mais até o que conversar, mas infelizmente o nosso tempo já terminou. Agradeço a sua presença e parabenizo pelo sucesso, não apenas do Jacu Rabudo, mas dos outros livros da editora. Muito obrigado, eu fico muito satisfeito de poder falar mais uma vez com você. Muito obrigado.